Opa, tudo bom? Professor Luiz aqui com você. Vamos para mais uma aula de atualização permanente de processo civil na jurisprudência. E nessa aula nós temos dois temas muito importantes em se tratando de execução. Aliás, um específico de execução, no caso de cumprimento provisório de sentença, que condena o devedor a pagar a quantia certa, e um outro relacionado à procuração do advogado. Imagina a situação em que o advogado deseja excluir certos poderes de sua procuração. Só que nesse caso ele deseja ali excluir poderes que estão dentre aqueles poderes gerais para o foro. No caso, uma intimação, será que é possível? Você sabe que no caso de poderes para receber citação, por exemplo, esses poderes são especiais e precisam constar expressamente na procuração, mas você sabe que o recebimento de intimação ele já vem no pacote ali de poderes gerais para o foro. Então pode o advogado excluir essa prerrogativa de receber intimação, a prerrogativa, dever de receber intimação ali em nome do seu cliente? Tá? Então veja como são importantes essas duas atualizações aqui. E você vai ver que especificamente nesse caso em que foi excluída a possibilidade de receber intimação, isso ocorreu numa execução. Tá? Por isso que os dois casos foram em execuções, mas esse referente à procuração vale aí para inclusive os procedimentos comuns ali na fase de conhecimento, tá? Então, vem comigo aqui na tela para que a gente possa ir a fundo nesses temas de atualização de processo civil na jurisprudência relativo então ao cumprimento provisório e intimação de penhora. O que a gente vai ver então nessa atualização de hoje? Olha, cumprimento provisório de sentença que condena a pagar quantia certa. E a questão a ser definida é a seguinte: no cumprimento provisório de decisão condenatória ao pagamento de quantia certa, pode o executado, com base no artigo 520, parágrafo 3º do CPC, comparecer tempestivamente e depositar um bem imóvel e no valor executado, como forma de se isentar da multa e dos honorários advocatícios? Nós vamos ver aqui que quando se inicia um cumprimento provisório de obrigação de pagar a quantia, o executado é intimado para depositar em juízo ali o valor, tá? Não um imóvel, um veículo, ou um barco, ou um avião, tá? Mas um valor. No caso, o executado, ele pediu para depositar um imóvel. Será que o imóvel substitui o valor? Vamos verificar isso aqui no RESP 194-2671, tá? E o outro tema é intimação da penhora. Pode o advogado, ao atuar na defesa do executado, restringir poderes gerais para o foro para deixar de receber intimações? Isso vale para a fase de conhecimento também, né? Em outras palavras, é válida a intimação da penhora feita ao advogado cuja procuração exclui expressamente os poderes para essa finalidade? E olha que risco, e é muito importante que você fique atento a esse detalhe, porque se eventualmente você se utiliza de uma procuração como essa, e há intimação, e você deixa de cumprir aquela intimação porque confiou na restrição que havia na procuração, você pode perder um prazo, por exemplo, e ser responsabilizado, tá bom? Então fica atento a esse detalhe. Então vamos lá, vamos começar aqui pela primeira parte, tá? Relacionada ao cumprimento provisório de sentença. Pode o executado, nos termos do artigo 520, parágrafo 3º do CPC, garantir o juízo por meio de bem diverso de dinheiro para se isentar da multa e honorários advocatícios? Bom, aqui a gente então tem o tema de cumprimento provisório de sentença. Como é de costume nas nossas aulas de atualização permanente de processo civil na jurisprudência, a gente tem a oportunidade de contextualizar a questão temática por trás da questão prática, tá? Trazendo ali aqui uma atualização também teórica. Então, quando que é possível fazer o cumprimento provisório de obrigação de pagar a quantia certa? Veja que o cumprimento provisório de decisão será cabível sempre que o recurso interposto no processo estiver desprovido de efeito suspensivo. Aí eu vou te remeter, por exemplo, lá para o artigo 1012 e 1013 do CPC, que trata dos efeitos com que a apelação é recebida. Você vai ver que, em regra, a apelação é recebida com efeito suspensivo. Então, em regra, não é possível fazer o cumprimento provisório de uma sentença, tá? Cujo recurso é uma apelação. Mas se a apelação está desprovida de efeito suspensivo, é cabível o cumprimento provisório. Já o recurso especial, por exemplo, é recebido em regra sem efeito suspensivo. Logo, será possível, em regra, fazer o cumprimento provisório de uma sentença, tá? Num caso em que está em fase de recurso especial. E assim sucessivamente. O que importa é verificar
se há ou não efeito suspensivo. Alguns detalhes sobre o regime jurídico desse cumprimento provisório de sentença, que são importantes para a gente entender aqui como é que se opera essa questão da multa e dos honorários advocatícios, tá? Primeiro, é preciso haver requerimento expresso de cumprimento provisório por conta e risco do credor. Afinal de contas, o processo não acabou, então pode ser que o exequente perca a ação, por isso ela corre por sua iniciativa e responsabilidade, conforme preceitou ali o artigo 520, inciso 1º do CPC, tá? Além disso, o executado é intimado para em 15 dias pagar sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% também. Essa multa e os honorários que estão previstos ali no parágrafo 1º do artigo 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. Então veja que o artigo 520, parágrafo 2º, faz referência ao parágrafo 1º do artigo 523 para dizer aquela multa e esses honorários, né, e aqueles honorários são devidos aqui também no cumprimento provisório. Se você é da época do CPC de 73, você vai se recordar que o STJ havia afirmado sua jurisprudência no sentido de que não cabia multa e honorários na execução provisória, tá? Mas isso mudou por força de lei. Então houve uma superação legal da jurisprudência. Legal isso, né? É o que a gente aborda também, aprofunda também no nosso curso de uso e pesquisa avançada de jurisprudência, que a gente lida com, trabalha ali com o uso dos precedentes, tá? Então, veja que essa multa e honorários ali se aplica no cumprimento provisório de sentença. Mas como é que isso se aplica? O executado, o devedor, tem a oportunidade de elidir, ou seja, de afastar essa multa e esses honorários como? A gente precisa fazer uma comparação aqui entre o cumprimento definitivo e o cumprimento provisório. Veja só, no cumprimento definitivo, a multa a que se refere o artigo 523, ela vai ser excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo sem condicionar o levantamento a qualquer discussão do débito. O que se quer dizer com isso? Lá no cumprimento definitivo de sentença de obrigação de pagar a quantia, o executado é intimado para pagar, certo? Para pagar. Se ele não paga, se ele quer discutir ou se ele não paga, a multa incide os honorários também, porque há a discussão ali, tá? Ou há a resistência dele. Então, o simples fato dele depositar e falar, eu vou depositar, mas eu não quero que seja levantado o dinheiro porque eu vou discutir. Ele está resistindo. Se está resistindo, tem multa, tem honorários. Ok? Ele precisa depositar voluntariamente, tá? Ou seja, fazer o pagamento, precisa pagar, e sem fazer condição alguma. Porque se ele fizer alguma condição, ele está criando resistência, criou resistência, incide ali multa e honorários do 523. E no cumprimento provisório? Olha só. No cumprimento provisório, a multa e os honorários não serão devidos se houver o simples depósito judicial do valor, que não se confunde com o pagamento voluntário, até porque é provisório, tá? De modo a compatibilizar o que? Essa regra de multa e honorários com a preservação do interesse recursal do executado que impugnou a decisão exequenda. Visualize comigo, o executado, ele está sendo intimado numa execução provisória, mas ele não desistiu do processo, ele está ainda recorrendo. É por isso que, uma vez que ele é intimado nesse cumprimento provisório, ele pode depositar esse valor em juízo, sem fazer condição alguma, tá? Simplesmente deposita aquilo lá para ficar lá. Quando ele deposita, aquela multa e os honorários eles são elididos, mas o processo continua sendo discutido. E aquilo está lá, garantindo a execução desde já. Tá? Perceba então que o simples depósito no cumprimento provisório basta para afastar a multa e os honorários. Há uma garantia em favor ali do executado de isenção da multa e dos honorários. Em contrapartida, o exequente já tem a garantia de que a execução está paga se ele ganhar o processo, né? E a garantia também para o executado de que não haverá invasão no seu patrimônio. Por outro lado, o exequente, como eu disse, já tem a garantia de que está paga a execução. Basta terminar de ganhar o processo. Além disso, resta preservado o interesse recursal do executado, porque ele continua interpondo seus recursos ali com a finalidade de esgotar as instâncias e tentando reverter a decisão. E é por isso que a execução provisória corre por conta e risco do exequente, porque se houver uma reversão da decisão, tá, o exequente tem o risco de ter que indenizar o executado, né, pelos atos de constrição que ele venha
que ele tenha sofrido durante aquele cumprimento provisório. Esse depósito que o executado faz não é incompatível com o interesse recursal. Tá? Bom, pode o depósito judicial no cumprimento provisório ser levantado, professor? Em outras palavras, o executado foi lá e depositou esse valor. O exequente está precisando fazer um levantamento desse valor. Ele pode fazer esse levantamento? E a resposta é sim, mas nós temos que observar duas questões aqui, tá? Em regra, esse levantamento no cumprimento provisório de sentença só pode ser feito mediante caução. Então o exequente vai lá, garante o juízo e faz o levantamento. Essa garantia pode ser um imóvel, um veículo, enfim, o juiz tem que homologar ali aquela caução, tá? Para permitir esse levantamento. É o que prescreve o artigo 520 do CPC, segundo o qual o cumprimento provisório de sentença impugnado por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime. Aí vem o inciso 4º. Veja, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem a transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Ok? Mas nós temos exceções. As exceções vêm lá no artigo 521 do CPC. Excepcionalmente, fica dispensada a caução. Como você pode ver aqui, ó, no artigo 521, a caução prevista no inciso 4º do 520 poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, ó, independentemente da sua origem. Aqui é natureza alimentar, não é prestação alimentícia, tá? O fato de ser natureza alimentar e não prestação alimentícia abrange, por exemplo, honorários advocatícios. Isso é ótimo, né? Os honorários, o STJ, embora já tenha decidido através de sua corte especial que os honorários não constituem prestação alimentícia ali para fins do artigo 833, parágrafo 2º, eles são verbos de natureza alimentar para fins do artigo 521, inciso 1º, por exemplo. Também, independentemente da natureza do crédito, se o credor demonstrar situação de necessidade. Olha que diferença, né? Inciso 1º, só crédito alimentar. Inciso 2º, não importa a natureza do crédito, desde que haja uma situação de necessidade do credor. Inciso 3º, agravo do 1042, que é aquele agravo para destrancar o RESP ou RE. Então, o executado, ele interpôs um RESP, por exemplo, e esse RESP dele não foi nem admitido para subir para o STJ. Aí, ele vai interpor um agravo para destrancar, que é o do 1042. Nesse caso, é como se houvesse uma grande probabilidade dele perder o processo, tá? E por isso, já permite esse levantamento. Inciso 4º, quando a sentença que está sendo provisoriamente cumprida estiver em consonância, onde se lê sentença, está leso também em qualquer decisão judicial que está sendo executada. Se estiver em consonância com o súmula da jurisprudência do STJ, do STF, ou em conformidade com o acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Leia-se aqui, de forma mais ampla, o artigo 927 do CPC. Então, se essa decisão está em conformidade com precedentes obrigatórios, de modo geral, esse valor pode ser levantado também, tá? Independentemente de caução. Pois bem, visto esse regime aqui jurídico, né, do cumprimento provisório, a gente vai então responder a seguinte pergunta. Afinal, se o executado é intimado para depositar o valor no cumprimento provisório para pagar a quantia, ele pode realizar esse depósito por meio de coisa diversa? Pode ele depositar um imóvel? Como foi no caso, né? No caso concreto aqui, ó. No caso concreto, ele foi intimado para depositar o valor e ofereceu um imóvel em depósito para elidir a multa e os honorários advocatícios. O que decidiu o STJ? Que essa substituição não é possível, a não ser que haja o consentimento do credor, tá? Veja comigo aqui na sua tela, ó. A substituição do depósito judicial do valor executado em dinheiro por bem da titularidade do executado está condicionada à aceitação pelo exequente, também porque, em se tratando de execução por quantia certa, em que é direito do exequente receber dinheiro, não se pode impor unilateralmente que ele receba coisa distinta daquela estipulada na decisão judicial provisória ou definitivamente executada, especialmente em virtude do comprometimento da liquidez do título executivo e da amplificação dos debates acerca da suficiência do bem, de sua disponibilidade e capacidade de transformação em dinheiro e do valor apropriado para sua alienação ou adjudicação, tá? Então, aqui, ó, o que importa para a gente especialmente é que está condicionada, veja só, está condicionada à aceitação pelo exequente, ok? Não pode, isso não é um direito não é um direito potestativo do executado. Essa possibilidade ela é prevista na lei, os requisitos são legais e o exequente tem
o direito de não aceitar nada diverso de dinheiro aqui, ok? Isso restou decidido no RESP 1942-671 pela terceira turma do STJ. Maravilha! Então a gente fechou aqui essa parte de cumprimento provisório de sentença e vamos para a segunda parte dessa atualização, que é referente à possibilidade ou não de restrição de poderes gerais para o foro. É válida a intimação da penhora feita ao advogado, cuja procuração excluir expressamente os poderes para essa finalidade? Vamos lá? Bom, em se tratando de procuração, a procuração ela pode ter poderes gerais para o foro ou poderes especiais. No que tange aos poderes gerais para o foro, de acordo com o artigo 105 do CPC, ela é a procuração básica, tá? É outorgada ali por instrumento público particular, assinado pela parte, que habilita o advogado para praticar todos os atos do processo, exceto. E depois desse exceto, nós temos os poderes especiais. Esses poderes especiais, eles podem ser modulados, tá? Então, perceba, os atos praticados com base em poderes especiais, tá? Poderes específicos, eles precisam estar expressamente previstos na procuração, certo? E estão ali previstos na parte final do artigo 105 do CPC. E entre esses poderes especiais não está o poder de receber intimação da penhora. Ou de intimação por qualquer outra coisa. Se esse poder de receber intimação não está naquele rol de poderes especiais, então ele está no poder geral para o foro. Ok? Por exclusão. Eu consulto o poder especial. Aquele poder especial que eu imaginei, no caso de intimação, está lá no rol? Ah, não está, então ele é poder geral para o foro. Então veja aqui o rol dos poderes especiais extraídos do artigo 105 do CPC. A gente tem poder para receber citação, para confessar, para reconhecer procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito, receber da quitação, firmar compromisso e até assinar a declaração de hipossuficiência econômica. Tudo isso aqui são poderes especiais. Se não está nesse rol aqui do artigo 105, tá, na parte final, depois do exceto, então é poder geral para o foro. E a questão é, esses poderes gerais para o foro podem ser restringidos ou não? Podem ser modulados ou não? Tá? Na situação hipotética, o executado havia constituído advogado por meio de procuração e naquela procuração havia impedimento para o advogado receber intimação. Ok? Daí a questão, pode o advogado restringir os poderes gerais para o foro? Pode o advogado deixar de receber intimação? Desse modo, se isso for válido, toda intimação seria pessoal com aquele advogado, inclusive intimação para penhora, inclusive intimação para pagar. Como você sabe, numa execução, no cumprimento de sentença, tá, o executado ele é intimado por meio do seu advogado, quando ele tem advogado constituído, para cumprir a sua obrigação. Será pessoal essa intimação, por exemplo, quando ele não tiver advogado nos autos. Se esse tipo de procuração fosse válida, então todo advogado que constitui procuração com poderes gerais para o foro, com restrição para receber intimação, nesse caso o cliente sempre teria que ser intimado pessoalmente. Veja que no caso da intimação de penhora, o artigo 841 regulamenta de forma específica isso, no sentido de que formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que ele pertença. Tá? Se não tiver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente. Então, se na procuração com poderes gerais para o foro houver essa exclusão, é como se fosse incidir sempre o parágrafo 2º, é como se ele nunca tivesse advogado constituído nos autos. Então, colocaria em risco aí a própria celeridade das execuções, ok? Perceba que isso aqui também, esse mesmo regime aqui do 841, que trata da penhora, ele é utilizado lá no caso de depósito, tá? Em que o executado é constituído como depositário ali do bem que foi penhorado. Bom, afinal de contas, pode o advogado então excluir poderes para receber intimação? E a resposta é não, tá? Porque o recebimento de intimação não é considerado poder especial. Logo, não pode ser excluído da procuração. Os únicos poderes que podem ser modulados ali são os poderes especiais. Poderes gerais para o foro não podem ser restringidos, certo? A intimação pessoal, então, fica reservada apenas para as hipóteses de não haver procurador constituído nos autos, tá bom? Isso foi decidido no RESP 1904872, decidido ali pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Apenas a título de aprofundamento, veja que com os poderes concedidos, né, na procuração geral para o foro, entende-se que o procurador constituído pode praticar todo e qualquer ato do processo, exceto aqueles mencionados na parte final
do artigo 105 do CPC. Logo, as intimações ocorridas no curso do processo, inclusive intimação de penhora, podem ser recebidas pelo patrono constituído nos autos. As conclusões a que a gente chega aqui são, no caso do cumprimento provisório de sentença, de obrigação de pagar a quantia, que aquele depósito, para poder elidir a multa e os honorários, eles têm que ser em dinheiro. Para ser depositado algo diverso de dinheiro, isso depende de consentimento do exequente. Além disso, no caso de procuração com poderes gerais para o foro, esses poderes gerais para o foro não podem ser restringidos, a não ser os poderes especiais, tá? Só os poderes especiais podem ser restringidos, ok? E com isso, a gente acaba de finalizar aqui mais duas atualizações importantes aí no nosso programa de atualização permanente de processo civil na jurisprudência. Um forte abraço, te vejo na próxima aula. Até lá.